Eu não posso falar contra Deus que é tremendo, Deus que é forte em batalha e não terá quem temer. Muita gente duvida porque não lhe conhece, mas eu tenho a dizer: esse Deus não merece. Ele manda fogo na alma do crente, opera maravilha, vai milagre aparecer. Esse é o Deus que cura e batiza e levanta morto. É o meu Deus, o que eu tenho a dizer. É esse mesmo que vem me socorrer. Ela tem história que ninguém tem igual, e que foi maravilha e derrota o mal. É o Deus poderoso, a quem eu adoro. Ele vence o mal. Ele não perde batalha. É um Deus Israel. Esse é o meu Deus, que é louco inventado para merecer. Glória, glória, esse é o meu Deus, por isso estou certo que vou sempre vencer. Deus de poder. Meus queridos e amados irmãos, é com alegria que estamos aqui neste momento para falar sobre um tema de alta importância. Beber é pecado? Deus é contra a pessoa encher um copo, um recipiente de álcool e usar? Meus amados, no livro de João, o escritor lhe fala sobre as bodas de Caná. Há de se compreender, meu amado, que no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, versículo de 1 a 11, está dizendo assim, a partir do versículo 2, e Jesus convidado com os seus discípulos. Versículo 3, faltou vinho. Versículo 4, que tenho eu contigo, mulher? Há de se compreender que neste momento a festa estava na sua continuidade e de repente faltou o vinho e essas pessoas ficaram indagando, com certeza, e o vinho, não é? Como é que agora é a festa? E a mãe de Jesus, a mãe, entre aspas, né? A mãe biológica, ela se dirigiu a ele e disse: que tenho eu contigo, mulher? Aleluia. Por quê? Porque tenho eu contigo, mulher. Por que ele fala assim? Meus queridos irmãos, é que ali ele estava como um Deus de poder, um Deus de verdade, um Deus que opera maravilha, um Deus que sabe o que faz, um Deus que está aí na tua vida para te dar a resposta. Você crê? Aleluia. Dê glórias! E aquela senhora, a mãe de Jesus, ela afastou-se e falou para os demais: fazer tudo quanto ele vos mandar. É interessante entender que muitas pessoas, uma densidade demográfica considerada, faz apologia ao alcoolismo, apresentando o ponto bíblico de João capítulo 2. Mas Jesus, ele deu bebida.
deu vinho, bebida alcoólica. Meus amados, no versículo 7, ele falou assim, no versículo 6, postem as talhas, coloquem as talhas, encham. No versículo 8, tirai agora e levai ao mestre sábio. Meus irmãos, quando ele disse colocar as talhas, e depois disse leve ao mestre sábio, aonde é na Bíblia? Não é? Vai que essa pergunta a todos os teólogos, globalmente falando, com todo respeito a meus amados companheiros da teologia, companheiros, aleluias, da palavra, como Paulo tinha Timóteo, tinha Silas, não é? Meus amados, vai a pergunta, onde mostra na Bíblia ali aquelas talhas cheias de vinho? Olha, ele falou aqui, não é? Enchei d'água, encheram. Em seguida, no versículo 8, tirai agora e levai ao mestre sábio. Há uma interrogação, há um ponto interessante aí. É que quando ele fez a multiplicação de pães, lá no livro de Marcos, 5 pães e 3 peixinhos, ele disse, ide e dá-lhes de comer. Ele não preparou um armazém, entendeu? Ele não preparou um estoque. Vocês tenham calma, aguardem, que eu estou preparando um estoque de pães para vocês levarem, entregarem aos homens. Não. Mas ele disse, ide e dá-lhe de comer. Isso se compreende etimologicamente, porque a etimologia é a ciência que dá origem da palavra. E diz o que significa toda a sua gramatura, não é? Modifica dialética e outras formas de se falar por conta da cultura, mas a etimologia está aí. O que é que acontece? Aqueles pães foram distribuídos, o que entende-se? Que na hora em que os apóstolos pegavam aqueles pães e peixe e passavam para as pessoas, eles se transformavam, se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Não houve ali um estoque. E por que lá no vinho, glória a Deus, quando ele disse, enchei de água, enchei as talhas, tirai e levai ao mestre sala. Tirar o quê? Claro, que o que estava dentro das talhas. Tirar daquela água. Dá para entender o tamanho do milagre. Fazendo reciprocidade ao ponto milagroso lá de Marcos, da sua cinesiologia de multiplicar aqueles pães. E aí ele levou aquela água na hora, aleluia, em que o mestre Sala tomou, era vinho. O transplante da qualidade física atômica daquele produto era transformado na hora em que o mestre Sala pegou aquela medida de teste, porque ele tinha uma medida para medir, eles pegavam uma quantia lá no volume maior e levavam para o mestre Sala. Eles não levavam toda a talha, um tanque de vinho ou de água. Mas aí o milagre perfeito, entendeu? Um milagre inagualável. Um milagre que só Jesus poderia fazer como ele fez. Então, outro detalhe importante. O mosto é o processamento de transformar o açúcar, não é, em álcool. O que é que o álcool traz à saúde? Câncer, desorientação, doenças neurológicas, na verdade. Ela traz uma série de patologia que destrói o homem. E aí, será amigo que ainda tem alguém que acha que naquela festa Jesus iria entregar um vinho, uma bebida, do qual poderia trazer doenças terríveis e a morte para aquele povo que ele convidou, que ele estava abraçando. Eis que eu falo aqui com entusiasmo da palavra. Jesus não é covarde. Aleluia! Ele não é covarde. Lá no livro de João, no capítulo 15, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, pedi-me o que quiserem e vos será feito. Meus amados, outro detalhe importante. Quando Deus criou a uva, os frutos, a Bíblia diz que para tudo ao seu tempo, há um tempo em que há uma situação química no fruto,
biofísica, botânica, não é? É o tempo em que ela necrosa. Necrose é morte de células. Com o tempo, o fruto ele vai morrendo, as células vão apodrecendo, como dizem, e o Senhor jamais iria na morfologia daquela água. Ele que morfologia é a ciência que estuda a aparência física. E será que o Senhor iria na morfologia daquela água, até na morfologia orgânica da própria água? O Senhor iria proceder e dar ao povo uma bebida que viesse necrosar os seus tecidos, trazer doença gastrointestinais, doença neurológica, psicológica, psiquiátrica. É claro que para dizer que Jesus deu vinho que embriagasse o povo, que ele deu um vinho que foi processado, o mosto, que é o processo que transforma o açúcar em álcool para adoecer a todos da festa. Com certeza, meu amigo, Jesus nunca deu álcool para a humanidade se embriagar. Mas lá no livro de 2 Coríntios 4,4, a palavra fala bem claro: o Deus deste século vedou a mente da humanidade para não resplandecer a luz do Evangelho, que é a verdadeira imagem de Cristo. Achas também que o Senhor iria cooperar com o próprio diabo? No livro de Tessalonicenses está escrito: fugir de toda aparência do mal. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, diz que as obras da carne são facção, bebedice, orgia, feitiçaria e contenda. O Senhor iria incentivar uns homens que estavam naquela festa a serem corruptos, a se embriagarem, a proceder irresponsavelmente, pois a Bíblia também diz no livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 11, ai daqueles que saem pela manhã a bebedice. Efésios 5, 18. Não vos enchei com vinho e que é conta. Na verdade, bebida é uma situação e massa é outra. A uva em si é um conjunto de tecido que na sua espécie forma volume, massa. Líquido é química. Quando na verdade os homens, existe uma lei, inclusive, eu coloquei até que eu anotei, não é? Essa lei ela é 7.678 de 1988, que define o vinho como uma bebida, tá certo? Pela fermentação alcoólica. Ou seja, a ciência conhece que se não houver fermentação alcoólica em uma solução, ela não é considerada uma bebida. Na verdade, o álcool, ele destrói. Observemos que quando Deus criou o mundo, ele não colocou um pé de álcool. Ele poderia criar uma planta que gerasse álcool em líquido, não é? Álcool em líquido. Mas não é bem assim. Na verdade, ele colocou os frutos, colocou os mares, colocou os rios, tá bom? Mas o homem, na sua concupiscente curiosidade e interesse indevido de ter uma coisa que se chama liberdade fora do normal, a qual chamam de livre-arbítrio, é claro, ele foi lá e criou tudo isso. A fermentação alcoólica hoje pode ser industrial e tem também a fermentação que não é alcoólica, ela é malolática. É aquela fermentação onde se coloca o fruto, o produto, e com o tempo ele vai criando ali uma ação de mosto, tá certo? Transformando o açúcar em álcool e aí entorpecendo. É necessário entender que as pessoas, para compreender a palavra de Deus, elas devem estar em espírito, tá bom? Para termos, não é, uma ideia, uma compreensão melhor da situação. Observe bem. Um homem quando está bêbado, se ele tem um comportamento de bom filho, será que ele tem o comportamento de bom pai? Será
será que ele tem um comportamento de cidadania? Ele perde a razão. Portanto, quando a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, é porque quando o homem bebe, toma bebida alcoólica, ele está matando o santuário de Deus. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, engano e fingimento, desejar o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Cristo Jesus. Desejai. Se é que vós estáis mortos, a vossa vida está escondida em Deus por Cristo Jesus. Vós que sois rejeitados pelos homens para Deus, como casa eleita, não é? Para a adoração ao seu Jesus, como casa de sacrifício santo, jamais. Aí vem interrogação. O amigo gostaria que alguém destruísse a sua casa? É necessário compreender que o Evangelho de Cristo, ele tem dogmatização. Ele não tem filosofia. Ele tem comandos. Faça, vai para o inferno. Faça, vai para o céu. Peça perdão, é perdoado. Não perdoe, não é perdoado. Jamais. Observa, meu amigo, densidade demográfica que estará ouvindo esta mensagem. Tomar bebida alcoólica é pecado. É veneno. A não ser, como disse o apóstolo Paulo, um pouco de vinho serve para a saúde. Isto na questão medicinal. A pessoa usa para a própria saúde. Mas se alguém resolve permanecer se matando, exposto ao câncer, exposto a doenças neuropáticas, confusão mental, vida deambulada, na verdade, de todo jeito, vai continuar no erro. Vai continuar no erro. É necessário entender, meus amados, que o álcool ele traz necrose. Sabe o que é necrose? Necrose é morte de tecidos. Hoje nos hospitais, quantos com cirrose? Quantos faltando os membros inferiores, Os hospitais estão lotados de pessoas com problemas cardíacos. Aí eu pergunto, Deus é a favor de uma situação dessa? Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cantos idólatras, feiticeiros que se prostituem. Os viciados não herdarão o reino de Deus. E com relação ao álcool, piorou tudo. Porque a pessoa sai da sua casa, chega no comércio e compra ampolas de veneno. Tem deles que quando entram por esse caminho é preciso de um neurologista, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um assistente social, até de cirurgião, a depender do caso. Chega alguém e diz, Jesus deu vinho, calma. Pode me mostrar se aquele vinho era um vinho com produto da formalização alcoólica? Sabe falar? Onde se viu álcool ali, não é? Naquele momento, Jesus, interessante, ele ia encher 6 talhas de álcool e dar para a humanidade, oferecer numa festa onde lhe convidaram. Jamais. Portanto, meu amigo, segundo os Coríntios 4:4, e o Deus desse século veio a mente da humanidade para não lhe resplandecer a luz do Evangelho, que é a verdadeira imagem de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te livre do mal. Pastor Joel Bezerra.